coordenadora de formação da SPCine, no nosso programa quinzenal chamado Formação SPCine Convida, que sempre reúne profissionais do audiovisual para algum tema que tenha relação com o evento que a SPCine patrocina. Dessa vez, nós temos aqui o Inédit Brasil, né, que a gente tem aqui o prazer de, mais uma vez, afirmar nossa parceria, nosso patrocínio a esse festival tão importante que reúne documentários musicais. Né, todo ano a gente sempre tem uma série de contrapartidas. A gente acabou de realizar uma muito legal na Vila Itororó, aqui em São Paulo, no bairro da Bela Vista, que a gente fez uma sessão comentada, né, com o pessoal da Quinofórum, que também é um outro evento internacional que reúne curtas-metragens em uma mostra competitiva, enfim, com diversas atividades também de formação. E lá a gente apresentou alguns curtas e convidou os diretores, algumas pessoas para falarem sobre ele, junto com a galera do nosso Cineclube SPCine. E hoje a gente está aqui, né, mais uma vez, lembrando que Formação SPCine Convida quinzenalmente, acontece aqui no nosso YouTube da SPCine e também sempre no YouTube do evento parceiro, sempre ao vivo, mas a ideia é reunir todas essas masterclasses que a gente faz aqui para quem não puder assistir ao vivo, poder assistir depois. Então, quem quiser consegue passar lá no nosso YouTube, na playlist, e acompanhar todas as outras atividades que a gente já fez. Então, hoje nós temos aqui Natara Ney, prazer enorme ter ela aqui na nossa Formação SPCine Convida. E aí eu acho que só quero deixar aqui um convite para o nosso próximo, que vai ser na próxima terça-feira, dia 26, que a gente chamou o pessoal do Bob Cuspe, Nós Não Gostamos da Gente. Então a gente convidou César Cabral e Ivan Melo para falarem sobre da concepção até o lançamento internacional, né, que a SPCine patrocinou o Bob Cuspe para a campanha, para a chegada até o Oscar. Então eles vão contar um pouco como é que foi esse processo. Então acompanhe aqui na próxima terça, às 19 horas. Então agora tenho o prazer de chamar aqui o Léo Kendi, que é um dos produtores, fundadores, organizadores do Inédit Brasil, para poder chamar a Natara Ney. É isso. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Olá, oi Bárbara, oi Natara, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos a mais um encontro. A gente como convidado, o Inédit, a Bárbara já falou do nosso festival. A gente teve a nossa 14ª edição, terminou agora faz uns 10 ou 15 dias o programa principal, e depois de ter feito mais uma atividade na semana passada com a SPCine lá na Vila Itororó, aqui em São Paulo, a gente agora se despede finalmente, oficialmente, desta edição com esse encontro, com esse convite da SPCine, essa parceria, em que a gente, por sua vez, convidamos a Natara, que é uma cineasta que a gente já conhece há bastante tempo. Eu tenho um outro projeto também, que é o Nós na Fita. Talvez tenha gente aí do Nós assistindo aí pelo canal da SPCine, a gente também divulgou lá. E a Natara fez também um encontro com a gente, que foi incrível. E a gente, dentre as pessoas que estavam no nosso... nesta edição, entre diretoras, diretores ou outros profissionais do audiovisual, a gente sugeriu esse encontro com a Natara, que, além de montadora de muitos anos e muitíssimos filmes, inclusive vários documentários musicais, que a gente também exibiu, ela estreou na direção, acho que foi uma estreia, não tenho certeza, se eu estiver errado, depois a Natara me corrige, é uma estreia como diretora, co-diretora, num longa-metragem que o Inédit exibiu, o Cafi, que foi premiado também com o prêmio especial do júri nessa edição, e ela também colaborou com outro filme que recebeu o prêmio principal do júri, que foi o Mangue Beach. Ela fez um trabalho de consultoria também para o Jura, para o diretor. Ela e o Lírio, que são os diretores do Cafi, fizeram um trabalho para o Mangue Beach, que foi o filme vencedor na opinião do júri. Então, a Natara, para nós também é um enorme prazer ter essa profissional e essa figura, essa pessoa incrível, maravilhosa, amorosa, que tem esse eixo de trabalho no audiovisual, que é
é o cinema do amor, né? Atuação pelo amor, projetos muito lindos. Aliás, está com um filme, um novo longa dela também, como diretora, rodando o Brasil agora. Ela vai falar de 3 projetos específicos em que ela foi montadora, mas Natara é um dos nomes que mais engrandecem atualmente, eu acho que a produção audiovisual no Brasil. Enfim, então é isso. Agradeço a Natara, agradeço ter participado do Inédit com o filme do Cafi e também como colaboradora no filme do Mangue Beach. E passo agora a palavra para ela. Mas, aliás, antes de passar a palavra para ela, vou deixar aqui um recado que acho que quem participa desses encontros já sabe, mas não custa repetir. A Natara vai fazer uma exposição aí um pouco mais alongada sobre esses processos de trabalho como montadora e editora desses 3 filmes em diferentes plataformas. E vocês que estão aí no YouTube podem ir colocando perguntas a qualquer momento, desde o início até o final dessa fala dela, mas podem já colocando as perguntas pelo chat, que a gente vai separando, e no final da fala da Natara a gente vai passar essas perguntas para ela, e aí começa um bate-papo. Tá bom? Então é isso. Muitíssimo obrigado, Natara. Obrigado também a Especine. E vamos para mais um encontro que eu espero seja bem inspirador para todo mundo que está aqui. Natara, é com você. Boa noite. Primeiro, é um prazer imenso estar nesse espaço de troca. Saudar os meus mais velhos, né, as pessoas que abriram caminho para que eu estivesse aqui. Saudar e homenagear os mais novos, né, que é quem está começando e continuando e se iniciando no audiovisual. Eu preparei umas coisas aqui para dizer, para essa troca, né? Agradecer a Especine, agradecer o IEDIT também, agradecer a todo mundo que está nos bastidores fazendo esse evento aqui acontecer. O CAFI, né, que teve no IEDIT, é a minha segunda direção, na realidade. A minha primeira direção é o filme Espero que Esta Te Encontre, que estejas bem, que está em cartaz em São Paulo, pelo menos até amanhã, no Cine Segal, no CCSP e no Cine Biju. Enfim, é um filme sobre cartas, sobre amor, sobre tempo, sobre memória, sobre afeto. É sempre um pouco difícil, né, preparar uma aula, uma palestra, uma conversa, quando a gente não sabe exatamente quem são os nossos interlocutores, quem está aí ouvindo. Então, pensando nisso, eu peguei a pergunta que mais me fazem, quando eu estou nessas conversas, né? Qual é o equipamento que você trabalha? Qual é o equipamento que você trabalha? Qual é o seu computador? Qual é a sua plataforma? E eu vou dizer para vocês que, assim, não tem uma plataforma fixa, não tem um equipamento fixo. Eu vou trabalhando com as plataformas que cada projeto sugere. O método de trabalho que eu tenho como principal, ele vai se reciclando a cada projeto, porque às vezes cada projeto demanda uma forma de pensar diferente. Mas o meu método baseia-se na organização do projeto. Se o projeto está super bem organizado, então tudo flui. Daí a importância do assistente de montagem. Eu vou falar com vocês sobre 3 projetos que, sim, me atravessam de formas diferentes. Foram montados cada um deles em sistemas diferentes e eles têm difusão também diferente, né? Formas de ser diferentes. É o Pluft, que se vocês entrarem, acho que no YouTube, nas redes sociais, vocês vão ver um trailer. É o meu primeiro filme em 3D. É o primeiro filme infantil feito no Brasil em 3D, usando a tecnologia 3D. Depois tem o Divinas Divas, que é um filme que foi feito com muito material de arquivo, muita coisa de arquivo. São 8 personagens, é um documentário, posso dizer que é um documentário biográfico musical de 8 pessoas, né, que fizeram história no teatro brasileiro, na música brasileira. E, por último, a série Chão de Estrelas, que é do Wilton Lacerda. É uma série que foi ao ar no Canal Brasil, que eu tenho muito orgulho de ter feito. É uma série que me emociona muito, que foi montada nesse período da pandemia, né, no primeiro ano da pandemia. Também acho que se vocês entrarem na internet, ou depois vocês me mandarem uma mensagem, eu consigo os links, pelo menos os links que estão circulando desses 3 projetos. O Pluft é feito específico
para cinema 3D. Ele é um filme que foi pensado em 3D. O Divinas Divas foi um filme pensado para cinema. E o Chão de Estrelas é uma série pensada para Janela TV. E cada um deles foi montado num software diferente, num computador diferente. O Pluft foi montado no Avid, o Divinas Divas foi montado no Final Cut, ainda no final do Final Cut 7, e o Chão de Estrelas foi filmado no Premiere, foi montado no Premiere. O Avid, na realidade, foi o primeiro software não linear que eu trabalhei. Ele chegou no Brasil, acho que final de 90, início de 2000, e eu comecei a estudar, porque até então eu só tinha montado em equipamentos lineares, que era você tinha que montar na ordem, você não podia montar a sequência, abrir o filme. E o Avid era uma ferramenta que já era no seu modo de pensar parecido com a Moviola, que a Moviola sempre permitiu que você cortasse, que você abrisse, que você mixasse, que você trabalhasse com partes isoladas do filme. Da montagem cinematográfica que eu vinha, né, eu montava coisas, projetos exclusivamente para TV, e tudo era montado de forma linear. O que não inviabiliza a criatividade, porque se vocês olharem os filmes do Marlon Higgs, por exemplo, são todos montados, filmados em Matic, vocês vão ver a riqueza da montagem do filme do Marlon Higgs e vão ver que assim não é o equipamento que faz, é o pensamento que faz no filme. Então, não importa a plataforma que você trabalhe, e sim a forma como você pensa o filme que você vai fazer. O Pluft foi filmado numa quantidade muito precisa de material. Por quê? Porque ele envolve uma tecnologia que era muito cara, ele envolve uma decupagem muito precisa, porque a gente não podia filmar muitas vezes, uma vez que uma etapa dele era todo filmado embaixo d'água, com câmeras submersas, então você não pode ficar filmando e refilmando, e filmando e refilmando, então tinha que ser tudo muito preciso, muito econômico, muito desenhado, muito pensado, desde a concepção. Ele foi filmado, o processo foi feito em 3 etapas. A primeira etapa foram os testes, né? Uma série de testes foram feitos. Depois filmou-se toda a parte seca. O que a gente chama de parte seca dos personagens que não são fantasmas. Se as pessoas conhecem a história do Pluft, sabem que o Pluft é um fantasminha, que tem medo de gente, e que essa menina Maribel chega na casa onde esse fantasma mora. Então, todas as pessoas que não eram fantasmas foram filmados seco, como se fosse uma filmagem normal. Dublês ocupavam o lugar do fantasma para dar o texto para os atores. Depois a gente montou tudo isso, bem certinho, como se fosse assim, o filme já todo com óculos 3D. Eu trabalhava com óculos 3D na ilha de edição, eu e meu assistente, o Wellington, a gente trabalhava com óculos 3D. Depois que isso foi feito, voltou-se para a decupagem, para desenhar como seria cada plano dos fantasmas. Filmou os fantasmas embaixo d'água, né? Atores, eles ficavam mergulhados para dar aquele movimento. Assim, se alguém conseguir entrar e ver o trailer, ou se alguém já viu o trailer, vai ver que os fantasmas têm esse movimento, têm uma maleabilidade, né? Eles estão realmente flutuando, porque eles foram filmados embaixo d'água. Depois que filmou, tivemos as etapas de ajuste desse material filmado e junção da parte seca com a parte molhada do filme. E aí, os testes, né? Começaram a chegar os testes de efeito para saber se estava funcionando, se o 3D estava rolando. E aí a gente tinha que, às vezes, trocar um plano, porque o 3D não estava tão bom, pegava outro, enfim. Foi um processo que eu posso dizer, por mais que seja tecnologia de ponta, era um processo extremamente artesanal, porque tudo tinha que ser feito com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, porque qualquer erro na finalização, né, na etapa de pós-produção, ele se apresentaria no filme. Então, a gente teve um trabalho que era muito cuidadoso, de muito olhar, de ver e rever o filme, de ver e rever cada cena, de ver os cortes, saber se estava tudo preciso. Uma coisa que ajuda muito o Pluft, né, que nos ajudou muito, e que eu sempre peço para as pessoas prestarem muita atenção nos processos de edição, é a importância da trilha sonora.
a trilha sonora, ela não é uma muleta, ela é uma ferramenta da narrativa. E no Pluft, a trilha sonora é do Tim Rescala e foi gravada por uma orquestra, a Orquestra de Heliópolis, né, dos meninos de Heliópolis. Então, assim, é muito importante. Vocês veem como a trilha, ela preenche a narrativa, ela cria um espaço para a narrativa. Enfim, do Pluft foi esse processo de aprendizado, né, que eu nunca pensei que editaria um filme em 3D, de ficar horas na ilha de edição, e era bem cansativo, porque o óculos 3D, mais de 2 ou 3 horas, você fica cansado, com dor de cabeça, viu? Então, foi bem um processo muito, muito interessante, de muito aprendizado. Né? Uma parceira como a Rosane Svartman, que trabalhou comigo o tempo inteiro, né? Um assistente de montagem muito bom como o Elton, a produção que está ali te apoiando e cuidando para que tudo funcione. Em seguida, né, o outro projeto que eu montei ainda no Final Cut 7, no final do Final Cut 7, foi o Divinas Divas, que era outro processo completamente diferente, completamente, de uma certa forma, também artesanal, mas que envolvia construir uma narrativa. No Fluft, a gente tinha já a narrativa toda pronta, porque é uma história que foi adaptada, que foi trabalhada, que o roteiro foi todo milimetricamente pensado, decupado. No Divinas Divas, no início do processo, eu tinha 400 horas de material bruto para construir, né, para construirmos juntos, né, a história de oito cantoras, 8 performances, 8 mulheres que fizeram a história da cultura no Brasil, né? A Divina Valéria, a Jane de Castro, a Heloína, a Fujica, né? A Rogéria. Então, eram artistas, cada uma com sua personalidade, a Camille K, cada uma com sua personalidade, né? Brigitte Búzios também. Então, a gente precisava que cada momento fosse respeitoso. Precisava equilibrar o tempo delas em cena, precisava valorizar a peculiaridade de cada uma na arte de interpretar, na arte de cantar, o que cada uma, né, trazia de seu, de particular, de único. Né? Então, a primeira coisa no Divinas Divas foi o processo de organização. Organizar o material, separar esse material, nomear esse material. E nesse momento eu tive a ajuda da Mariana Penedo, que dividiu comigo montagem, que a gente precisou durante muito tempo. Primeiro, só para assistir o material, a gente passou 6 meses. Né? Eu fiquei com a Leandra assistindo o material e anotando. Eu anoto muitas coisas, eu tenho tudo muito anotado, eu tenho um caderno para cada projeto. Agora que eu estou viajando muito, eu não tenho um caderno, mas eu tenho tipo um documento para cada projeto, onde está tudo, a data que chegou o material, a data que saiu, o que cada pessoa me solicitou, os cortes que foram feitos. Eu tenho tipo a escaleta de cada corte, por time code, o que é que tinha no corte 1, que saiu do corte 2, o que é que tem. Isso eu faço muito, acho fundamental. Eu tenho post-its na parede com a ordem do filme, sabe? É um processo que eu gosto muito, que é de manusear esse material mesmo. Assim. O Divinas também foi feito em 2 etapas. A primeira etapa delas foi isso, foi organizar o material e separar o que a gente achava brilhante. E aí começar a construir uma narrativa, começar a construir um desenho. Quando nós chegamos em 2 horas desse material, dessas 400 primeiras horas, e ficou com 2 horas, foi filmado o processo de montagem do espetáculo Divinas Divas com todas elas. E todas elas tinham microfone. Então, tinha as imagens delas e mais o áudio de todas as conversas que elas tinham durante os ensaios. Então, era hilário, porque tinha as conversas, tinha os desabafos, tinha as brigas de camarim, tinha os elogios, elas são muito afetuosas, né, umas com as outras. Então, foi um processo muito gostoso, porque eu ouvia muito as divas, né? Eu via os ensaios, eu via tudo. Então, depois que nós chegamos nessas 2 horas, chegou esse material novo, que eram os números musicais filmados de uma forma mais artística. O Davi, o diretor de fotografia, filmados de uma forma mais cuidadosa, sabe?
com as câmeras posicionadas para valorizar cada momento do show. Então, assim, números musicais belíssimos, belíssimos que elas fizeram. E aí a gente, dessas, aí chegaram, né, mais umas 8, 10 horas de material, e a gente ficou com 4 horas, depois foi reduzindo o Divinas Divas, acho que o corte final tem 1h40, 1h50. Uma das coisas muito importantes do Divinas foi o material de arquivo, que é uma coisa que eu tenho falado e tenho pedido muito. Cuidem dos nossos arquivos, cuidem do nosso material de arquivo, cuidem do que você filma hoje, porque ele é arquivo para amanhã. No Divinos Divas, nós tivemos muita dificuldade com encontrar material de arquivo delas aqui no Brasil. Lá fora tinha muita coisa, porque elas fizeram carreira internacional. Então lá fora tinha muita coisa, mas aqui no Brasil não tinha quase nada, e o que tinha era muito caro. E é isso que acontece. Às vezes, alguns projetos são praticamente inviabilizados pelo custo do material de arquivo. Então, é muito importante a preservação da história, principalmente quando a gente está falando do povo preto, né? Nossa história é apagada o tempo inteiro. A nossa história é apagada de forma reincidente, né? Recentemente eu tive em Alagoas e o aeroporto era aeroporto de Alagoas, aeroporto Zumbi dos Palmares. E agora está só aeroporto internacional. Tiraram o Zumbi dos Palmares. Eu não sei se foi um momento ou alguma coisa, mas isso é um dos exemplos do que acontece. Então, se a gente não preserva a nossa memória, se a gente não conta as nossas histórias, vai tudo sumindo, sabe? Então, a coisa da preservação é muito importante. No Divinas Divas também tinha a trilha sonora, que é importantíssima, porque como elas são, né, cantoras, né, a Rogéria, a Valéria, elas são intérpretes, era muito importante ter esse repertório delas, assim, ter esse material filmado delas, e essas músicas, em sua maioria, são músicas internacionais, são músicas mais difíceis de ter acesso. Então, vamos agora para o Chão de Estrelas. O Chão de Estrelas, ele me atravessa em muitos lugares. Eu fui para Recife para ficar 4 meses no primeiro ano da pandemia. E aí, quando eu cheguei em Recife, né, uma semana depois, lockdown. E eu tinha uma série para montar. Eu não podia ficar perto do diretor, né? A gente não, nos primeiros meses ninguém sabia muito bem como é que seria. E tinha um tema que era muito particular, porque eu amo teatro. O teatro foi minha primeira formação, né? Eu acho que o teatro é fundamental na formação do quem vai trabalhar com audiovisual, porque a encenação, você saber que tudo depende um do outro, que é um processo coletivo, sabe? Que tudo é um processo coletivo, que não existe nada sozinho. Então foi o teatro que me deu essa primeira ferramenta do coletivo, sabe? E aí o Chão de Estrelas é sobre uma companhia de teatro que vai ser desalojada do espaço onde eles residem, né? Onde eles se apresentam. E pandemia, a gente não podia estar junto. Então, testar ainda como era editar pela... Né, eu mandava o corte do filme para o Wilton e para a assistente dele, para a co-diretora, para trabalharem juntos, para assistirem. E aí não rolava, assim, porque às vezes era coisas simples, eram coisas, sabe, muito rápidas, uma decisão muito rápida, mas até você fazer o corte, subir o corte, descer o corte e, né, ter esse retorno, era muito demorado. Então, eu fiquei meses trabalhando sozinha, mandava os cortes para ele, e pegava o celular, botava na tela, a gente tentava trocar junto. E era um processo muito importante, porque eu gosto muito de trabalhar com diretores com os quais eu... a Milena Taines, né, que era co-diretora junto comigo. Eu gosto de trabalhar com diretores que me desafiem, sabe? Que me ensinem num processo de troca, num processo de aprendizado mútuo, num processo de que não há certezas e que a gente vai tentando e aprendendo. Quando eu não estou num ambiente de trabalho, assim, num ambiente de troca com o diretor, que eu estou aprendendo, que eu estou tendo
uma troca real, que assim as ideias vão se somando, geralmente eu fico muito infeliz no processo. Na maioria das vezes eu até prefiro sair, porque eu acho que são 8 horas por dia sentado do lado de uma pessoa, então você tem que estar gostando de estar ali, sabe? Tem que estar tendo prazer, você tem que estar encantado com aquele projeto. E o Chão de Estrelas era isso, eu estava muito encantada, porque eu gostava dos personagens, eu gostava dos textos, eu gostava dos atores que interpretavam. É um projeto que eu tenho muito carinho de ter feito. E numa situação de pandemia, naturalmente, realmente ilhada, sem poder conversar com as pessoas, sabe? E às vezes era isso, vou botar essa trilha, não, tira essa trilha. E aí eu botava a trilha, subia o arquivo, eles viam, aí voltava para mim, aí eu mexia. E aí, enfim, durante um tempo a gente conseguia assim, até que nós decidimos, fizemos todos os testes de Covid e voltamos a trabalhar juntos. E aí nós fechamos o corte do filme, entregamos, né? E aí vimos que precisava filmar algumas coisas, precisava acrescentar umas coisas, precisava trabalhar. Isso foi muito rápido, foi muito bom, foi muito prazeroso. E eu digo que, de certa forma, o Chão de Estrelas me ajudou a atravessar a pandemia, porque eu estava, embora estivesse isolada, eu estava cercada de 8 personagens, né? Os personagens principais, que são os 10 personagens principais, trocando com aqueles personagens, conversando com aqueles personagens e questionando a minha montagem, porque como eu não podia fazer, não tinha outro projeto e eu estava nele, foi um projeto que eu exercitei muito, assim, que eu testava, mexia, voltava, mudava, apresentava, tinha uma ideia, assim, ia lá, apresentava. Então, foi um projeto que inaugurou para mim essa montagem online, que eu nunca tinha trabalhado assim. Alguns outros montadores já tinham trabalhado nesse processo, deles estarem no lugar e mandar o corte para o diretor e ter isso, mas eu sempre trabalhei com diretores próximos, assim, pessoas que eu tenho afinidade, intimidade, pessoas com quem eu troco muito. Então, foi muito difícil trabalhar online para mim. E ainda é um pouco. Eu prefiro estar em processos que eu possa trocar mais perto. É, hum. E tem uma coisa muito interessante no Chão de Estrelas, é que ele precisava de arquivo também. Só que não tinha esse arquivo, porque aí a gente desceu para filmar, a gente filmava umas coisas e a gente percebeu que precisava de umas passagens de tempo, e tudo isso só foi acontecendo porque a gente teve um tempo largo da montagem. Então, às vezes, a montagem ela requer reflexão, e às vezes apressar o tempo dela, você não tem um produto final tão interessante. Então, eu tive tempo, que é uma coisa muito rara, né? Você poder esticar. Então, a gente esticou o tempo da montagem o máximo que a gente pôde, porque a gente não tinha outra coisa para fazer naquele momento, né? Então, a gente ficou exatamente lapidando o filme, sabe? Lapidando a série. São 8 episódios, acho que são 8 episódios, e a gente ficou lapidando cada um desses episódios, sabe? Trabalhando. E depois que estavam os 8 prontos, a gente assistia os 8 juntos. E aí víamos o que podia mexer de um para o outro, o que podia carregar de um para o outro, o que podia melhorar. Então, foi um processo realmente de apaixonante, de carpintaria mesmo, sabe? De artesania no sentido de você poder olhar aquela série mais de uma vez e reformular conceitos, e filmar coisinhas que a gente achava fundamentais, e procurar arquivos que a gente achava interessante para construir as narrativas. Então, assim, são 3 processos muito distintos, sabe? São 3 processos muito diferentes de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, do que eu posso dizer que permeia eles, é o meu desejo de emprestar a eles o meu melhor, de fazer com que cada um deles, dentro do seu método, do seu tempo e da sua tecnologia que foi apresentada para que eu trabalhasse, eu ter ali uma entrega e uma postura de trabalho onde eu estivesse dando o meu melhor, onde eu me desafiasse como montador, sabe? Enfim, acho que numa primeira janela é isso. Não sei se já tem perguntas por aí. Espero, enfim, que a gente faça uma boa troca.
Olá, tudo bom, Natara? Tudo. Tudo certo. Eu peguei aqui algumas perguntas, eu próprio tenho várias. É, não tive a oportunidade de fazer na época em que a gente se encontrou nós na fita, mas baseado só no que você falou agora, nesses três processos tão diferentes, uma questão específica, que é mais do universo do documentário, que são dois desses projetos que você falou, né? O Divinas Divas e o Chão de Estrelas. Muitas vezes a montagem assume um papel de roteiro num documentário quando ele não está tão planejado como o roteiro desde o início, que é o oposto da ficção, como você falou, é mais o Pluft, porque mesmo na ficção a gente tem filmes que a gente sabe que tem um roteiro, depois acaba sendo um outro filme que é filmado e um outro filme que é editado, né? No documentário isso é mais comum, né? Então eu queria perguntar dessas diferenças de processo, não da parte técnica, mas da linguagem, entre um documentário como Divinas Divas, que eu acho até que você assina como corroteirista, porque acaba sendo, como você falou, 400 horas de material, junto com, quer dizer, a pessoa que vai organizar aquilo é uma pessoa que está roteirizando o filme final. Numa série, como que isso se dá? Ou se deu já com você? Você fez outras séries de ficção, inclusive, várias, né? Mas a ideia de que você pode acabar definindo o roteiro, a ordem das coisas, isso vai ser o roteiro do filme. Numa série, isso se expande até para trocar coisas de um episódio para o outro. Como é que vem esse planejamento? Como é que você se vê como montadora quando você tem o desafio de ser a roteirista também? E como é que isso se coloca quando, além de ser um longa, você tem uma série pela frente com vários episódios? Fica mais complicado? Ou cada episódio, pelo menos, segmenta, delimita aquilo que você vai mexer e não fica fazendo transfusão entre um episódio e outro? Como é que foram essas experiências para você como co-roteirista e como montadora de filmes e séries documentais? Eu montei mais séries de ficção e menos séries documentais. O trabalho desse raciocínio, eu posso dizer que é o mesmo. Assim. O que acontece é que quando você tem os 7 episódios montados, no caso das séries que eu montei, assim, a maioria delas eu montei todos os episódios, que é mais difícil hoje, né? Geralmente, os projetos que eu estou trabalhando tem 2, 3 montadores. Quando eu monto os episódios inteiros, e eu tenho esse tempo, eu assisto todos eles e discuto muito sobre eles com o diretor, às vezes com a produção, às vezes com o diretor de fotografia, e aí a gente começa a criar um conceito, né, que às vezes é uma brincadeira que pode estar todas as séries. Por exemplo, o Chão de Estrelas, ele encerra com um making-off, o ator falando como personagem sobre o que está acontecendo naquele momento. Isso é muito legal, porque você fica sempre naquele limite do que é ator, do que é personagem, do que é aquela pessoa falando. É muito interessante, ficou muito bacana. E foi uma ideia que nós tivemos durante a montagem. Talvez se a gente tivesse montado em 4 meses, essa ideia não teria surgido. Né? Se tivesse montado muito rápido, essa ideia não tivesse surgido. Então, na realidade, Léo, o que acontece? As dificuldades dos processos, elas vão se apresentando por cada processo. Nada, para mim, é mais difícil, ou melhor, ou pior. O que é bom, é o que eu volto a dizer, o que é bom é quando você está ali de cabeça, sentado com a equipe voltada para o filme, que não tem a diretora, a montadora, a trilha, a não sei o que é o filme. E aí sim, aí é incrível, sabe? Porque está todo mundo trabalhando para o filme. Porque aí você pode ligar para o fotógrafo e dizer, olha, pensei nessa cena que a gente está montando aqui desse jeito, se ela for toda preta e branca, o cara compra essa ideia, sabe? E aí, não, pô, pode ser preto e branco, e aquela outra que tinha lá no final, que casa com essa. Então, é um processo de construção. A dificuldade, ela existe sim, se você tiver grana, tempo, taranã, taranã, mas se está todo mundo mexendo a mesma panela, sabe? Está todo mundo ali carregando junto. Então, essa dificuldade faz parte do processo. Né? Você ter aquela ideia, você você contribuir, mas assim, ela faz parte, mas ela faz com que o processo fique melhor. No caso do Divinas, no Mistério do Samba, por exemplo, também tinham muitas horas de material. O que acontecia era isso, assim, era um processo que tem um show do Divinas, vamos filmar. Tem uma entrevista da Valéria, vamos fazer. Aí ia se filmando aos poucos, dentro do que se podia, até que finalmente conseguiu uma verba de um edital, né? Por isso que é tão importante os editais, porque senão a gente não tinha Divinas Divas, a gente não tinha o Mistério do Samba,
a gente não tinha vários filmes e várias histórias sendo contadas. O edital, assim, o cinema brasileiro, o documentário, é muito importante que ele exista, porque senão a gente perde personagens, né? Que no Mangue Beach, por exemplo, a chance de você ver Chico Science no palco, o que era aquela performance. Você vê o seu Monarco, que nos deixou ano passado, tocando samba no Mistério do Samba. Você vê Jane de Castro, Rogéria, sabe? Essas mulheres que nos deixaram. Então, assim, é difícil no processo, principalmente nesses dois que eu trabalhei, porque vocês via que as meninas estavam indo embora, os compositores estavam indo embora. Então, a dificuldade do processo, cada um deles vai se apresentando. Mas eu tenho prazer no processo que me instiga a pensar o que eu estou fazendo. Que não é só, cola aqui, monta aqui, entrega aqui e está pronto, sabe? Então, o processo, ele é difícil. Principalmente quando você tem 400 horas de material, que caminho seguir, porque são 400 horas de material, são 400 possibilidades. Né? De 400 horas, você tirar 1h50, entendeu? Você fez muita escolha ali, muita escolha. E aí, esse é que é o difícil, é você saber quais são as escolhas que aquele projeto precisa. E você falou de perguntar em cima dessa resposta. Você já se deparou com um filme que não monta? Você pegar seja ficção, seja documentário, e fala, o filme ainda não está aqui. E como que você reagiria a essa situação? Se você como montadora sente que não está lá o filme. Eu monto uma primeira estrutura, né? Geralmente eu faço isso, eu monto uma primeira estrutura e aí eu converso com o diretor, com produção, digo, gente, acho que não tem ainda aqui um filme, vamos filmar, vamos pegar arquivo, vamos... Aí eu converso com a produção, que é uma conversa... Porque às vezes é difícil, mas por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas que eu tenho um canal de honestidade, sabe? Que eu possa dizer, cara, eu acho que esse filme não está aqui ainda, acho que precisa de mais, acho que tem que correr atrás de alguma coisa que não está aqui ainda. Se você não tem um diretor, um produtor, uma equipe que entenda que você não está dizendo isso no lugar de cego, olha, eu sou muito incrível e acho que isso aqui não tem. Não, você entende, sabe, que eu estou nessa função de dizer, aqui tem algo interessante, mas ainda não está pronto. Talvez a gente precise discutir, talvez a gente precise filmar, talvez esse roteiro que você me apresentou ainda está faltando coisas. E é uma conversa normal, sabe, gente? E a gente, sim, às vezes o filme não está ali. Às vezes o diretor passou por tantos processos e tantos sofrimentos para conseguir filmar que o filme não está ali. Então, cabe a você, como montador, de conversar honestamente com ele, dizer, cara, eu acho que está faltando alguma coisa, eu acho que talvez se... E aí você começa a discutir sobre o processo, sabe? E entender o que pode ser feito. E às vezes é uma coisa simples, são imagens da cidade, são uma fala, um off, sabe, coisinhas pequenas que vão dar ao filme a dimensão que ele precisa e merece. Então, assim, se o filme não está lá e eu sinto, eu converso com o diretor, com produtores, a gente faz uma mesa, diz, olha, eu achei isso, achei aquilo, achei que está faltando aquilo ali. E é normal, sabe? Não é um processo doloroso. Se você tem um lugar da pessoa que está ali querendo, pensando no filme, não no ego dela. Entendeu? Então, essa que é a dificuldade, é que estão todo mundo com os egos inflados, então não tem canal de negociação nem de conversa. Entendi. O Léo Sardas deixou aqui uma pergunta, falou que o seu processo, que você defende muito isso, esse envolvimento com o todo, esse mergulho no filme como um todo, e o contato, a troca com o diretor, diretora, etc., com a equipe, enfim, todos juntos para fazer um filme. Se você já teve experiência de montar, você falou vários projetos, você montar mais de um filme ao mesmo tempo, como que você conseguiria ter esse seu método de trabalho, de mergulho, de troca, com mais de um ou dois, né, filmes montando ao mesmo tempo? Já passou por isso? Já várias vezes eu já montei mais de um projeto ao mesmo tempo. Mas geralmente assim, estou terminando um, começando o outro. Assim, de ficar 2 filmes, 2 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Geralmente o que acontece, se tem uma urgência, eu começo a assistir o material do filme, começo a fazer anotações, conversa com o diretor, mas 2 longas-metragens. Agora, por exemplo, eu vou começar uma série. E aí não dá.
Não dá, uma série grande, são vários episódios. Então, assim, para mim não dá. Não dá mesmo se eu estiver montando junto um longa-metragem, entende? Então, assim, porque eu pesquiso muito. Eu vou atrás de referências. Eu faço planilhas. Eu marco data de entregas. Eu, até agora, na vida, eu nunca atrasei uma entrega. Eu estou sempre, sabe? Porque dentro do espaço da criação, a gente tem que ter uma organização, porque senão não acontece, né? Dentro do espaço da criação, se você não tiver uma metodologia, você não consegue criar, porque você não sabe onde é que está a imagem, você não sabe onde é que está o projeto, você não sabe. Então, assim, precisa ter uma metodologia. E, assim, quando você está fazendo 2 projetos ao mesmo tempo, 2 projetos grandes, não há metodologia que dê conta da sua criação, porque você não consegue, sabe, fluir, assim. Às vezes, claro, estou montando longa, aparece um clipe, aparece um curta, aparece uma consultoria, aparece uma aula, que são coisas que você vai se organizando ali para fazer. Mas, assim, 2 projetos grandes eu não dou conta. Sim. E o Léo Vou só também botar aqui o perguntou. celular para carregar, para só um pouquinho. Mas pode seguir, estou ouvindo. É porque ele também perguntou se você já participou também na mesma ideia desse mergulho na obra, essa coisa do coletivo, enfim, de que a montagem é a culminância de um processo que já chega carregado de outras vivências, outras experiências, e você é a última etapa, especialmente talvez na ficção, aí, porque a gravação é num período e, teoricamente, a montagem e a edição é em outro. Mas também tem, há alguns anos aí, tem alguns projetos de fazer a montagem paralelamente à gravação num projeto de ficção. E aí você não tem o diretor do seu lado, a diretora, você não tem aquele material recolhido para você olhar o todo e dar a sua contribuição. Você também já participou de projetos em que a montagem é paralela à gravação e você pode interferir mais? Você gosta disso? Como que você avalia esse processo de montar paralelamente a gravação na ficção? Quando é possível, eu gosto de estar junto com a filmagem, acontecendo tudo junto. Porque, às vezes, é uma coisa que você... Sei lá, vamos citar um exemplo. O ator não rendeu bem numa cena, ou a continuidade, né? Porque como grava cenas em vários lugares, em várias coisas, não grava tudo no mesmo dia, às vezes o ator saiu de uma cena potente, chorando, e aí a continuação daquela cena ele está mais desarmado, e você poder dizer, olha, ele sabe, falar com a continuista, dizer, olha, frisa bem que na próxima cena ele tem que estar aqui nesse mood, porque eu estou na montagem da cena anterior, a gente trabalhou para que de forma que ele ficasse mais choroso. Então, se for filmar essa continuidade, ver se consegue, sabe? Quando você está trabalhando paralelo com a equipe, você está quase que no set de filmagem também, né? Então, as trocas, as pessoas te ligam, como é que chegou o material, o que está faltando, o diretor de fotografia vai na ilha, você tem uma aproximação maior com todas as etapas. Acho que travou aqui a imagem e o som da Natália para mim. Léo? Oi, você travou para mim, acho que travou. Se puder repetir essa última parte, Mas não ficou clara. Você travou. que assim, o processo, quando você está junto Está no da sério. filmagem, você tem uma troca maior com a equipe. Agora, não sei se você parou. Sim, e você gosta dessa... Porque eu também comparo isso com uma vez numa entrevista também com uma aula com a Cristina Amaral, outra montadora, ela falou que ela nunca pisou e não quer pisar num set de filmar. Que o trabalho dela é receber aquele material imantado de tudo que foi feito, mas não com a influência dos episódios que aconteceram. Porque o diretor naquela hora brigou. Ela prefere aquele material fala por si. Então, que participar do set, de uma certa forma, tira esse distanciamento, que é um privilégio do montador, da montadora, de receber aquilo e perceber o que aquele material fala, independente do que tenha acontecido. Se o ator chorou, foi muito forte, mas de repente não é isso que você percebe. Enfim, para você não é um problema, você gosta dessa colaboração simultânea, de estar no set e viver a gravação para você poder montar.
quando isso é proposto? Eu gosto de entender o processo. Eu gosto de entender o processo. Eu gosto de ir no set. No Pluft eu fui 2 vezes, porque tinha umas cenas que eu precisava entender a filmagem, de que estava acontecendo. Mas eu vou no set, assim, sempre que é proposto ou que é possível, eu vou. Não, porque geralmente é um dia de filmagem mais tranquilo, é uma troca com o diretor, enfim. Eu gosto de estar no set de filmagem. É um aprendizado para mim também, em algum lugar. É uma curiosidade, porque eu achei que quando a Cristina falou assim, quase como um lugar sagrado, a montadora recebe, e ela falou, assim, eu sei tudo o que aconteceu, eu sinto tudo o que aconteceu. O que aconteceu ou está gravado aqui, ou não aconteceu, porque quem vai ver lá para fora não tem essa experiência. Mas é curioso, que eu acho também que um processo colaborativo é interessante, esse processo, participar do processo. Tem uma pergunta aqui da Gabriela Gomes, que é uma pergunta aí vai para um outro lado, agradece a sua fala e tal, e ela pergunta por que é tão difícil ver as mulheres na posição de serem as montadoras, as editoras dos filmes, dos longas, que é o que ela quer ser, uma montadora, mas as referências que passam costumam ser a dos montadores. Historicamente também, né? Acho que não é só na montagem, acho que é aí quase em todas as funções do audiovisual, mas especificamente na montagem, como é que você vê a evolução da mulher como profissional de montagem dentro do audiovisual? Na realidade, as minhas primeiras referências foram mulheres, porque eu não sabia, a princípio, que eu poderia trabalhar com cinema e tal. Então, a Cristina foi minha primeira referência, assim, sabe? Como montadora e tal. E como mulher negra, né? Porra, ela parece comigo e tal, aquela emoção, assim. A Adele e tal. Eu acho que a montagem, assim, para mim, sempre me pareceu um arquétipo do feminino, porque é um pouco disso de você ser multitarefa, de você pensar em vários lugares, sabe? De você acessar vários lugares. Sempre foi difícil acessar esse lugar, porque os equipamentos são caros. E agora, por exemplo, as Flixes da vida, essas coisas todas, elas pedem que sejam no Avid, que é uma ferramenta cara, difícil, não é qualquer computador que roda. Então, assim, se tornou bem difícil acessar os equipamentos. Mas eu acho que a montagem é um arquétipo do feminino. Eu acho que a montagem é uma gira do feminino, sabe? Eu acho que a montagem é encontrar caminhos. Isso é uma coisa do feminino. Eu acho que talvez, Gabi, seja difícil chegar nesse lugar. Eu vou te dizer, estuda, faz curso, liga para os amigos, pede para editar curta, vê se alguém fez um clipe e vai entrando, porque a ferramenta, na realidade, é difícil. Agora eu vou precisar de um equipamento específico para trabalhar num projeto, porque não é qualquer ilha de edição que trabalha nesse projeto. Enfim, para mim, o que sempre dificultou foi a possibilidade de ter o equipamento para trabalhar. Essa é a parte mais difícil. Mas uma vez que eu consigo o equipamento, eu faço. Então, assim, eu acho que o feminino, e eu me inspirei muito, talvez por uma coincidência, assim, a maioria das montadoras que eu conheço, assim, a montadora que montou todos os filmes do Scorsese é uma mulher. A montadora dos filmes a Karen Ackerman, a Karen Halley, a Cristina Amaral, a Gabi, enfim, eu conheço muito mais montadoras femininas, assim, e que eu identifico e sei quem são, do que montadores masculinos. Eu acho que talvez o que é para nós difícil, que para mim sempre foi difícil, foi acesso a essa informação, acesso a esse lugar, acesso à possibilidade de me entender dentro do cinema brasileiro, que eu poderia fazer parte daquilo. E isso só me deu, só virei essa chave de me entender como realizador de cinema, embora eu já tivesse montado vários filmes, foi no encontro do cinema negro Zósimo Bubu, que aí mudou todas as chaves de narrativa, de me ver como possibilidade de contar histórias, que eu também poderia contar histórias, histórias decolonizadas, né? Que não era final feliz, que não era e agora acabou, sabe? Então foi ali nesse cinema, e foi ali nesse cinema que eu vi que muita gente estava criando formas de editar dentro da ausência de tecnologia. Eu vi gente editando no celular, eu vi gente editando
com um computador ruim. O que importava era a narrativa. Então, acho que a mulher no cinema brasileiro tem caminhado, ainda falta muito, a gente vê. A mulher preta no cinema brasileiro não precisa nem se falar, né? Se você pegar as estatísticas e os números dos lançamentos, das coisas, lançamento comercial de filmes dirigidos por mulheres negras, talvez tenha 5, né? É horrível isso, não é bom. Então, acho que as ferramentas e os acessos não nos são negados, mas a gente tem que descobrir a coisa de dar a volta, descobrir o caminho, né? Exu. E nesse sentido, você acha como essas, enfim, associações, ou dentro da indústria, um trabalho de, por exemplo, tem a Abda lá, as diretoras de arte, mulheres, enfim, você acha válidos esses caminhos que empoderam uma categoria dentro, as mulheres negras, você participa desse tipo de movimentos, você acha que isso é um caminho que tem dado frutos assim? Ou essa expansão também da mulher e da mulher negra, que vem um pouco mais tardiamente no cinema, é um movimento inevitável e vai acontecer por si só, ou depende mais dessa postura política de agremiação mesmo, de reivindicar espaços dentro da indústria e dos editais também, né? Como é que você vê essa questão das cotas em editais, etc.? Eu acho fundamental. Eu acho que tem que ter cota em edital, sim. Eu acho fundamental. Acho que tem que ter, é fundamental. Os coletivos são fundamentais. Eu faço parte da APAN, né? E é fundamental estar junto. Porque quando você está junto, não é a minha pauta, é a pauta de uma coletividade, sabe? Tem GTs de formação, tem GT jurídico, eu nunca tive... na APAN, eu fui assinar um contrato e tinha uma assessoria jurídica que leu o contrato junto comigo, que me pediu para reformular cláusulas, sabe, que eu jamais teria pensado. Cláusulas que não me protegiam. Então, estar junto é encontrar lugares de proteção, sabe? A palavra está gasta, mas assim, se a gente não se aquilombar, se a gente não se fortalecer, se a gente não se cuidar enquanto grupo, sabe? Porque se deixar o audiovisual que existe aí, em sua maior parte, pertence sempre, né, a um grupo que teve acesso, que teve informação, que teve equipamento, e a gente está correndo atrás. Nós estamos correndo atrás. E em grupo, nós somos melhores. Em grupo, nós amparamos umas às outras. Então, eu acho fundamental as cotas, eu acho fundamental os editais, eu acho fundamental os coletivos. Porque é junto que a gente propõe mudanças, sabe? Certo. E agora, bom, vou trazer agora uma pergunta minha também. Essa pouco, ela pode parecer meio bobinha assim, mas a gente ainda vive, apesar de, acho que hoje a visão sobre a produção audiovisual, ela já desglamorizou muito a figura do diretor ou da diretora, o filme o meu filme, esse tipo de coisa mais egóica, como você falou, do que em busca de um produto que represente a todos, enfim, deixar os egos de lado. Mas as pessoas, quando migram, era roteirista, virou diretor, era montador, virou diretor. Normalmente, quando chega no status de diretor, fala assim, agora não se interessa mais por fazer aquilo que fazia no seu trajeto, no seu processo. Como que você projeta os seus próximos anos agora que, claro, você já dirigia curtas, mas está estreando 2 longas no mesmo ano, praticamente, aí como diretora. Você gostaria de deixar de ser montadora? Em algum momento te passa isso pela cabeça? Ou você acha que essa contribuição que você tem dado a tantos projetos é tão ou mais importante do que o seu trabalho, dizer, assinado com a autoria da sua direção? Como é que você vê essa questão da expressão, quanto você se expressa como montadora e quanto você se expressa como diretora? Para você é importante essa distinção? Para mim é importante, sim. Para mim é importante porque era algo que eu não podia imaginar que eu podia fazer. Então, assim, assinar direção, assinar roteiro, saber que aquela ideia saiu, sabe, da minha escrita, e várias pessoas acreditaram nela e ela se transferiu para a tela, isso, sabe, é um trajeto muito grande para o lugar de onde eu venho, para as ferramentas que eu tinha. Então, assim, eu gosto de assinar a direção, eu gosto de assinar roteiro,
Porque, assim, a partir do momento que eu faço isso, eu mostro para outras meninas que vieram de onde eu vim que é possível. Eu mostro para outras pessoas, sabe? Eu sempre digo, entrar e manter a porta aberta para que outras venham. Essa é a minha missão. É entrar num lugar e manter a porta aberta para que outras venham. Então, o assinar direção, assinar roteiro, assinar criação, significa que é possível para outras que vieram do lugar de onde eu vim. Então, eu penso parar de montar, eu não penso porque eu vivo disso, né? Meu trabalho, é meu sustento, é de onde... E também é um lugar de aprendizado, porque cada projeto que eu pego, eu aprendo um pouco também sobre direção, eu aprendo um pouco sobre fotografia, eu aprendo um pouco sobre direção de arte. Um dos meus melhores amigos é fotógrafo. E sempre que eu vou fazer essas entrevistas aqui, eu me lembro dele, porque eu boto uma luz aqui, eu boto uma cartolina para a luz não ficar tão... Isso é aprendizado. Por que eu estou usando esse fone e não aquele outro? Porque esse aqui tem uma distância, a qualidade não fica eco no meu ouvido. Isso é um aprendizado com o técnico de som. Por que eu uso a camisa em V? Foi a figurinista que me ajudou, sabe? Então, tudo isso para mim é aprendizado quando eu estou no processo. Eu aprendo sobre mim, eu aprendo sobre a vida, eu aprendo sobre relações, porque a ilha de edição também é um lugar muito isolado, né? Você fica muito sozinho. Então, o set de filmagem é um lugar que eu troco, é um lugar que eu converso, é um lugar que eu falo, é um lugar que eu tenho ideias, é um lugar de aprendizado. Então, não sei se eu penso que eu vou parar de editar, mas o que eu gosto é de assinar também a criação, sabe? Opa, soltei. Certo. Não, é importante também. E acho que é importante porque você qualifica isso como também uma experiência coletiva, uma experiência em processo. Acho que é bonita a forma como você ressignifica essa chegada na direção. Você assina, mas você assina com o orgulho de quem sabe que está num caminho que foi aberto por outras e atrás de você viram outras. É importante essa como uma conquista coletiva também, né? Então, bom, a gente já chegou aqui nos nossos 59 minutos. Aquelas perguntas também um pouco mais de final. O que você está trabalhando agora e o que você vai trabalhar? O que você gostaria de trabalhar? Assim, se você pudesse escolher dos projetos que te apresentam alguma coisa que nunca te apresentaram, qual seria um sonho ainda não realizado como montador, assim, de participar de algum projeto que ainda não te deu que você sinta que tem alguma lacuna aí nos seus processos e que você gostaria de fazer? Tem alguma coisa que você vislumbra que seria mais uma etapa de engrandecimento, assim, de aprendizado para você, de realização, de alguma forma? Ou até fora do país, enfim, qualquer coisa. Acho que todo mundo sonha, né? Eu queria muito trabalhar com filmes latinos, assim, conhecer o cinema latino e muito cinema africano, assim. Eu queria muito um dia assim editar um projeto em África, sabe? Em algum país, assim, pegar o cinema africano, estudar, montar um projeto africano, assim, um projeto todo, né, concebido por uma nação que teoricamente que eu estudei pouco, né? A gente estudou pouco cinema latino e eu estudei pouquíssimo do cinema africano, né? Graças a Janaína, que deu vários cursos, foi que eu pude estudar. Mas eu acho que eu tinha muita vontade assim, de conhecer mais profundamente o cinema africano e, quem sabe, participar de um projeto. Assim, é um desejo muito grande de conhecer esse cinema profundamente. A outra você perguntou cara, eu vou vivendo os sonhos à medida que eles aparecem. Assim. Estou fazendo um projeto agora, terminando um projeto, né, que é o Espero, que eu estou indo para debates, palestras, visitando cidades. Eu acabei de vir de 3 cidades, João Pessoa, Fortaleza e Maceió, que foi sessão com debate. Eu estou fazendo isso porque acho que quando você tem debate, as pessoas querem ver e querem conversar com o diretor, e foi massa, foi uma troca intensa, as pessoas... É um dos projetos que eu mais tenho orgulho de ter feito, porque ele mexe no lugar da emoção das pessoas, sabe? As pessoas ficam muito comovidas quando assistem filme, falar sobre amor, sobre afeto, sobre cartas, e
várias gerações, né, falando sobre cartas e falando sobre afeto, sabe? A gente está num lugar que a gente fala um pouco sobre afeto, então eu espero estar me mobilizando nesse lugar. Eu estou indo para várias sessões e vários debates e tem sido incrível, as pessoas chorando no final da sessão, me abraçando, sabe? Então ainda estou muito misturada com espero, assim, ainda estou muito acalentando muito essa criança que eu demorei muito tempo para realizá-la, né? Meu primeiro longa. Eu vou começar uma série em agosto e eu estou desenvolvendo outra série também. Estou escrevendo um longa ficção e uma série para TV, ambos sobre amor. Eu gosto desse tema e espero que em breve vocês vejam. Assim. Tem muita coisa, assim, tem escrita que eu tenho gostado de fazer, mas assim, basicamente agora eu estou desenvolvendo, gestando 2 filmes, 2 projetos e estou cuidando, amamentando, espero que tem sido incrível, né? Assim, realmente, assim, eu nunca pensei, sabe, nesse tipo de comoção na sala de cinema. Assim. Eu já tinha ouvido falar de projetos que as pessoas ficam, mas já fui a muita pré-estreia, já fui a muito debate, mas o Espero, ele mexe com as pessoas num lugar muito particular, sabe, muito... Enquanto a gente está falando, acabei de receber uma mensagem de uma mulher que assistiu agora, de umas amigas em Maceió, que ela foi semana passada e foi hoje, e me mandou mensagem que levou 10 amigas para a sessão de cinema. Eu arrastei minhas amigas, estão todas emocionadas. É esse lugar, eu estou ainda acalentando essa criança do Espera. Muito bonita, é uma experiência bem bonita. Então teremos provavelmente cada vez mais projetos gestados por você, acarinhados desde o princípio. Você estava comentando, teve na Reconnect, enfim. Agora você está experimentando um pouco mais esse lado de desenhar, escrever os seus próprios projetos. Acho que fruto de tantos anos também colaborando com pessoas bem incríveis, né? E você fez projetos de todo tipo, né? De televisão, série, comerciais. Você parece sempre muito pessoal. Acho que quando você fala que você põe um post-it na parede, imagino que você põe um post-it de um jeito particular, diferente de outra pessoa que põe os post-its ali porque precisa se organizar. Parece que você consegue contaminar, contagiar tudo de um cuidado pessoal, afetivo, amoroso que você demonstra para tudo. Mas no meio dessa sua narrativa, da história como você conta, a gente olha o seu currículo e vê que você fez televisão industrial, fez de tudo, e são coisas que, claro, que cabe menos a sua mão, o seu afeto, o seu coração, do que nas coisas que você, filmes mais pessoais, ou agora ainda mais nos projetos que você mesma vai tirar aí de dentro para chamar as pessoas para realizar com você, né? Bom, acho bem bacana, bem bonito. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Tinha uma pergunta, acho que no roteiro ficou um pouco ultrapassada, que tem se fosse começar agora, essa pergunta também sempre tem quando tem jovens se fosse como começar, aí não sei se a gente fala brevemente, porque o nosso tempo já se esgotou, mas começar especificamente na montagem. Quem que eu devo procurar para me iniciar como uma montadora? Fazer parte de um grupo, com diretores, com produtores, ou procurar uma montadora, um montador para ser um assistente? Como é que se dá esse primeiro passo visando a montagem, não visando ainda uma carreira mais ampla, enfim, indefinida no audiovisual? Se você conseguir responder brevemente, assim, uma dica para quem procurar. É uma pergunta super importante. Eu comecei minha carreira fazendo assistência de montagem. Foi a minha escola. Eu fiz assistência de montagem para João Paulo Carvalho, para Maí Tavares, para Vânia Debes, para Sérgio Meckler, e foi minha escola. Porque o assistente de montagem é a pessoa que recebe o material, organiza esse material e às vezes até opera para o montador. Tem montadores que não operam o equipamento. Então, eu ficava ali na sala de edição operando para pessoas geniais. Eu era muito ágil, sabe, editando. Então, assim, eu acho que a minha escola foi assistência de montagem. Então, eu diria assim, assistência de montagem é o primeiro caminho. Porque você recebe esse material, você organiza, você se familiariza com várias ferramentas, que é a continuidade, os boletins de câmera, os boletins de som. Você se familiariza com a organização, com o roteiro,
sabe? Você troca com o montador sempre que possível, né? Organizou o material, troca com o montador, pergunta para ele, vê como está prosseguindo a montagem. Então, acho que a assistência de montagem foi minha escola, sabe? E a escola de vários montadores que eu conheço foi meu grande aprendizado. Eu começaria pela assistência. Certo. Que bom. Tá bom. Bom, então eu agradeço. Não sei se a Marina volta aqui para dar um tchau também. Da minha parte, mais uma vez aqui, também fiquei encantado com essa proximidade com a Natália. A gente realmente gosta muito do trabalho dela e gosta muito da pessoa que ela é. Até envergonhado, confesso que foi uma descoberta meio recente, porque a gente não olha muitas vezes para quem monta um filme, para quem fotografa um filme, enfim, nessa coisa do glamour do cinema, quase tudo ficar concentrado no nome de uma diretora ou de um diretor, né? A gente muitas vezes não abre a ficha técnica para ver esse trabalho coletivo. Foi mais recentemente que eu fui descobrir o quanto a Natália já tinha contribuído para grandes filmes, séries, enfim, trabalhos que tinham até passado pelo Inédit, o festival que a gente produz, e que eu não sabia que ela era a montadora. Mas não foi só agora, quando ela apareceu como diretora do CAFI, que eu percebi, não. Já conhecia, então, o trabalho dela desde 2 anos atrás, e é sempre um prazer ter o contato com ela, falar com ela, sempre muito gostoso, muito, muito inspirador, e também acho bastante didático, assim, dentro dessa maneira afetiva de falar. Você, Natália, tem uma clareza, um didatismo que é bem importante também para quem está ouvindo e quer começar, quer trabalhar, que em geral são os nossos públicos aqui, né? Tanto aqui como no Nós na Fita, onde você também deu suas dicas e marcou bastante a sua passagem por lá. Então, acho que é isso. Acho que a Marina falou que eu mesmo posso encerrar. Eu deixo um beijo para todos, especialmente para a Natália. Agradeço a SPCine. Estamos nos despedindo, finalmente e formalmente aqui. O Inédit se despede de São Paulo, da sua 14ª edição. Já estamos pensando na próxima também. Esperamos contar com a SPCine de novo. Nossos patrocinadores, vou aproveitar para falar também dos nossos patrocinadores, um projeto feito através de lei de incentivo à cultura, com o patrocínio da Colombo, o patrocínio do Itaú, o patrocínio da SPCine e vários apoios que a gente teve. Agradeço a todos que participaram do Inédit nessa edição. Se a Natália quiser encerrar com alguma palavra a mais, alguma coisa que não tenha sido dito, mas, enfim, eu deixo aqui meu agradecimento geral a todos que participaram do Inédit, aos nossos parceiros, ao nosso público, e hoje, em especial, a Natália aqui, que foi também nossa parceira, e hoje, pela 3ª vez já, né? Foi no filme, fez um bate-papo no Cinema da Vela, no CineSesc, e finalmente está encerrando. O que mostra que a gente teve uma queda especial pela Natália esse ano. Mas é porque realmente é sempre muito bom estar com você. Eu agradeço, acho importante a possibilidade da troca. Pedir às pessoas que, quem puder, vá ao cinema, vejam os nossos filmes. É fundamental essa audiência para a permanência do filme em cartaz. O Espero ainda está em cartaz em algumas cidades. Quem puder, está em cartaz aqui em São Paulo, está em cartaz em Goiânia, Fortaleza, enfim. Siga as nossas páginas. Eu quero chegar a 1 milhão de espectadores. Preciso de vocês. Muito bom. Gente, então, muito obrigada, muito obrigada. E quem quiser mais alguma troca, tiver alguma dúvida, me acha lá no Instagram e pode mandar que eu respondo. E deixando claro aqui que o Espero, que ela já está chamando de Espero, que é o filhote, é o Espero que esta te encontre e que estejas bem, que é um documentário que está em cartaz rodando o Brasil aí num circuito possível para documentários autorais nas salas de cinema, mas que vale a pena realmente ir para as salas. Então, reforço esse convite, né, da Natália, e também como produtor de festival, a gente também, apesar de estar no online, a gente gosta muito que as pessoas venham ver os filmes na tela grande, especialmente quando foram filmes, como a Natália falou no início, pensados para a tela grande. Cada produto é pensado para uma janela, para uma exibição, para uma experiência. O Espero e muitos dos filmes que o Inédit exibiu, eu acredito que acontecem de maneira muito mais potente, mais forte, nesse contato com a tela grande e com as pessoas que estão vendo o filme junto com você, né? Então, acho que essa é uma experiência que a gente não deve abandonar, as salas de cinema. Muito obrigado a todos aí. Obrigada. E até uma próxima.